Nesse episódio vamos nos aprofundar um pouco mais na escola de Frankfurt e no gramscismo, conhecer com um pouco mais de profundidade essas duas correntes teóricas que nos influenciam até os dias atuais e que as suas teorias, posso afirmar, já está sendo 100% aplicada e com sucesso. Começando pela escola de Frankfurt, a liberdade de ideias e a liberdade de expressá-las sem sofrer censura moral sempre foram ideias correlacionadas e entrelaçadas, mas ambas já morreram. Mas não morreram agora. Sua morte começou entre os anos 1930 e 1968, quando um grupo de intelectuais e filósofos se uniu para criar uma escola de pensamento que tinha como foco essencial a destruição da civilização ocidental e tudo o que ela representava, inclusive seu sistema econômico baseado no capitalismo, por meio da emancipação. O Max Horkheimer, filósofo marxista, foi um dos pais fundadores da escola de Frankfurt, a qual incorporava toda a moderna teoria crítica da sociedade e que, em grande escala, se caracteriza como neomarxista. Horkheimer, junto com Habermas, com Adorno, com Marcuse e com Erich Fromm, para citar apenas os principais, criaram a Escola de Frankfurt e seu Instituto para a Pesquisa Social, uma instituição que moldou o pensamento cultural do Ocidente como um todo, e da Alemanha em particular, nesse período. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica tinha o objetivo de libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizam. Assim sendo, seu principal objetivo era criar uma plataforma teórica e ideológica para uma revolução cultural. Ato contínuo, esse grupo de filósofos, eles se centraram os esforços especificamente na cultura. É a cultura o que forma os fundamentos que modelam a mentalidade e a visão política das pessoas. Alterando-se a cultura, altera-se a mentalidade e a visão política. Para alterar a cultura, é imprescindível controlar a linguagem e as ideias. E para se fazer essa revolução cultural, era imprescindível se infiltrar nos canais institucionais, particularmente no ensino. Em suma, a teoria crítica é a politização da lógica. Horkheimer, ao declarar que a lógica não é independente de conteúdo, quis dizer que um argumento é lógico se ele tem o objetivo de destruir as bases culturais tradicionais da civilização ocidental, e é ilógico se ele tem o objetivo de defendê-las. Este, obviamente, é o pilar do politicamente correto e explica por que o debate aberto e sem censura é vituperado como sendo algo subversivo e inflamatório. Politicamente correto despreza o debate aberto porque o vê como um gerador de discórdias e dúvidas, algo que estimula a análise crítica e impede uma uniformidade e uma hegemonia intelectual. Em suma, o debate aberto e sem censura evita a predominância do chamado pensamento de manada, que é o cerne da revolução cultural.
Mas aí você fica se perguntando se a sociedade ela está 99% contaminada pelo politicamente correto, e o politicamente correto ele sempre ele se mostra, ou ele tenta valorizar o debate, mas o debate moldado na mentalidade dele. E um debate dentro da mentalidade politicamente correta se desenrola da seguinte maneira: um fala e o outro concorda, e vice-versa. Não existe um debate aberto, sem censura, um debate para somar. O único debate que existe dentro do sistema politicamente correto é as pessoas entre si concordarem umas com as outras, independente se estiver certo ou errado. No máximo, é um dar ideia para o outro de uma nova forma que se possa destruir o establishment cultural vigente. A escola de Frankfurt alegava que sua teoria crítica era a teoria da verdade. A filosofia ocidental, de São Tomás de Aquino a Immanuel Kant, passando por Hegel, Fichte, Schelling, Goethe, deveria ser sumariamente descartada e substituída pelas regras próprias e dogmáticas da escola de Frankfurt, a qual continha todas as diretrizes do pensamento correto. Nas áreas da sociologia e da filosofia política, a teoria crítica foi além da interpretação e da compreensão da sociedade. Ela se esforçou para sobrepujar e destruir todas as barreiras que, em sua visão, mantinham a sociedade presa em sistemas de dominação, opressão e dependência. Uma das principais e mais controversas discussões diz respeito à animosidade da escola de Frankfurt em relação à religião e à espiritualidade. Para os frankfurtianos, o cristianismo representa o ressurgimento institucional da filosofia pagã e Deus seria uma mera ficção. A religião leva as pessoas a projetarem seu sofrimento em uma entidade divina. Ela serve como distração da miséria causada pelo capitalismo. Em seu núcleo não há nada mais do que a pura imaginação. À medida que as teorias darwinistas e freudianas foram desafiando a religião, o marxismo e o neomarxismo ganharam força para contestar a imagem mítica e obscurantista da milenar divindade institucionalizada. Não é Deus, mas sim o homem a entidade mais alta a ser reverenciada. A escola de Frankfurt professa que o homem, na condição de mamífero e sendo um mero produto da natureza, destituído de qualquer espiritualidade, é totalmente limitado em sua existência, sendo conduzido pelos seus mais básicos e primitivos instintos e guiado por suas necessidades básicas. Não há espaço para o livre-arbítrio, não há capacidade de julgamento crítico e nem há a habilidade de distinguir o certo do errado. Não há presciência e não há racionalização. Ou seja, o ser humano, para a escola de Frankfurt, é uma caixa vazia, é um estúpido completo. Essa ideia serviu como base para a descriminalização do crime, que é uma das teses da escola de Frankfurt. Segundo Habermas, dado que o homem é um produto da sociedade, é inevitável que ele ceda aos seus impulsos primitivos e às suas tendências criminosas,
uma vez que ele foi criado sob o jugo da violência estrutural de um sistema capitalista criminoso. A escola de Frankfurt acreditava que, ao extirpar a humanidade da espiritualidade e ao destruir os bens materiais criados pelo capitalismo, que rodeiam os seres humanos, o homem viverá livremente, sem o sentimento de responsabilidade e sem o fardo de sua própria consciência. Os frankfurtianos prometiam liberdade sem o livre-arbítrio, preconizavam a emancipação por meio da assimilação intelectual e garantiam que seria possível haver igualdade sem justiça. De acordo com a escola de Frankfurt, todos os defeitos da humanidade começam com a família. A família é a primeira e primordial entidade moral que encontramos. Essa entidade cria seus filhos de uma maneira autoritária, a qual gera adultos submissos, obedientes e dependentes. Em outras palavras, é a família o que nos prepara e nos programa para aceitar o fascismo. Sendo assim, ao se desacreditar e destruir o conceito de família, torna-se possível destruir o capitalismo e o fascismo em sua raiz. Por causa dessa atitude antagonista em relação à família, combinada com sua cruzada ideológica contra a espiritualidade, os filósofos de Frankfurt tinham de apresentar uma alternativa para substituir essa instituição antiquada e, com isso, garantir um caminho seguro para o futuro. Ato contínuo, a solução estava em reprogramar a sociedade por meio de uma engenharia social revolucionária, de modo que todos passassem a se comportar da maneira esperada pela teoria social da escola de Frankfurt. Todo comportamento humano deveria se tornar um mero e previsível ato de reciprocidade. Este, por si só, seria o código universal de ética que governaria a utopia frankfurtiana. Para impor e impingir esse código sobre a sociedade, eles propuseram a infiltração seguida da manipulação das instituições, dentre elas e principalmente o ensino e a mídia. Deter o controle desses canais institucionais seria a maneira mais eficiente de impor e promover este modelo ético. O ensino controlado por sua ideologia forneceria a chave para a obediência garantida, extirpando toda e qualquer discordância, bem como todo e qualquer potencial de pensamento independente feito pelo indivíduo. As repercussões dessa estratégia são óbvias nos dias de hoje. O ensino controlado pelo Estado condicionou as crianças e os adolescentes a, desde cedo, jamais questionar as políticas coletivistas do governo. Aliás, quando estudantes decidem fazer algum ato contra o governo, é justamente para pedir a imposição de ainda mais políticas coletivistas. Trata-se de uma estratégia que obteve um sucesso absoluto. Não falo apenas de Brasil, falo de praticamente todo o planeta. Como disse o economista Leo Rockwell, se toda a propaganda governamental inculcada nas salas de aula conseguir criar raízes dentro das crianças
à medida que elas crescem e se tornam adultas, essas crianças não serão nenhuma ameaça ao aparato estatal. Elas mesmas irão prender os grilhões aos seus próprios tornozelos. Pior é que nós já estamos aí há no mínimo 40, indo para 50 anos formando pessoas dentro desta estratégia criada na escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt criou o dogma de que liberdade e justiça são termos dialéticos, o que significa que eles estão em completa oposição um ao outro, em um jogo de soma zero, em que mais liberdade significa menos justiça e mais justiça é igual a menos liberdade. Baseado nessa dialética, a liberdade era a tese e a justiça era a antítese. Essa interessante abordagem dialética foi adotada das ideias e obras de Hegel. A escola de Frankfurt, no entanto, distorceu o núcleo deste conceito e desnaturou sua lógica consequencial. Em suma, a principal diferença entre as abordagens dialéticas de Hegel e Horkheimer está em suas respectivas conclusões. Hegel, um idealista, acreditava, assim como Kant, que o espírito cria a matéria, ao passo que para Horkheimer, um discípulo de Karl Marx e de sua teoria do materialismo, é a matéria o que cria o espírito. Marx afirmava que o mundo, a realidade objetiva, podia ser explicado por sua existência material e por seu desenvolvimento, e não pela concretização de uma ideia divina absoluta ou como resultado do pensamento humano racional, que é a postura adotada pelo idealismo. Consequentemente, para a escola de Frankfurt, colocar limites sobre o mundo material, colocar regras externas e diretrizes sobre o ambiente no qual os indivíduos vivem, pensam e operam, seria uma medida que, na visão deles, seria suficiente para moldar a experiência cognitiva dos indivíduos e, com isso, confinar seus espíritos aos parâmetros desejados. Esse é o ponto-chave que liga a escola de Frankfurt àquilo que hoje conhecemos como o politicamente correto. No cerne do politicamente correto está a crença de que menos liberdade garante mais justiça e, consequentemente, mais segurança. Este mantra é regurgitado por meio de instituições acadêmicas e discursos políticos, inserido em valores sociais e plantado nas mentes das gerações mais jovens, ou seja, os futuros eleitores, por meio das escolas e faculdades, exatamente como era a intenção original da escola de Frankfurt. Em vez de criar uma plataforma que estimule o desenvolvimento do indivíduo por meio do raciocínio lógico, do questionamento, dos diálogos estimulantes, o sistema institucional funciona como uma linha de montagem mecanizada, que tem o objetivo de padronizar e homogeneizar os indivíduos, condicionando-os a se submeter ao status quo, sempre dizendo sim e jamais questionando. Esta é a lógica da teoria crítica da sociedade e o elemento central do politicamente correto. Trata-se de uma tentativa de controlar a inerente entropia das ideias humanas e de
todo tipo de pensamento independente, de controlar o fluxo das ideias humanas e de conformar as experiências humanas a um imobilismo antinatural. Em última instância, trata-se do objetivo de quebrar o espírito do indivíduo e deixar sua mente de joelhos perante os ditames dos filósofos. Daí vem o termo marxismo cultural. Os marxistas praticamente abandonaram a velha retórica da luta de classes, que envolvia as classes capitalistas e proletárias, e a substituíram pelas classes opressoras e oprimidas. As classes oprimidas incluem as mulheres, as minorias, os grupos LGBT e várias outras categorias mascotes. Já a classe opressora é formada por homens brancos, heterossexuais, que não sejam ideologicamente marxistas, como os próprios fundadores da escola de Frankfurt. O marxismo cultural nada tem a ver com liberdade, com o progresso social ou com um suposto esclarecimento cultural. Ao contrário, e como o próprio Horkheimer deixou claro, tem a ver com a criação de indivíduos idênticos que não se confrontem entre si e que não troquem ideias operando como máquinas automáticas e sem emoção. Bem, aqui fica claro qual é a ferramenta principal da escola de Frankfurt. Mas eu gostaria de comentar aqui sobre um outro item também oriundo dessa mentalidade pautada no marxismo cultural, que é o chamado Witness Studies, ou estudos da branquidade. Como uma regra geral, você pode estar toleravelmente certo que qualquer disciplina que contenha a palavra estudos em seu título pode ser imediatamente descartada no nível intelectual, como envolvendo muito pouco estudo e grande quantidade de doutrinação esquerdista. A relativamente nova disciplina de Witness Studies, ou estudos da branquidade, contudo, é vastamente mais tóxica que a média das efusões contemporâneas do envaidecido corpo acadêmico. Na verdade, suas produções devem ser vistas como nada menos que incitamento ao genocídio do povo. Enquanto muitos grandes pensadores em nossas fileiras exploraram e expuseram as mais subversivas tentativas de moldar as formas de ver que continuam a levar o nosso povo à extinção, eu entendo que alguma luz deve também ser derramada sobre o ódio desavergonhado, explícito e aberto que fervilha dentro desta disciplina acadêmica. O credo odioso que motiva os ideólogos líderes desta nova disciplina é chocante e ainda em igual medida previsível. Atrás de seus fundamentos ideológicos, nós encontramos frases, características, padrões e estratégias que são tristemente todas muito familiares para nós. Nós somos forçados a reconhecer uma vez mais impiedosa guerra étnica que está sendo travada sobre nós e o alistamento de nosso próprio povo em uma cruzada suicida.
Minha própria odisseia neste odioso miasma começou recentemente quando um amigo me enviou um link para a versão online de Witness Studies do Race Traitor Journal, o jornal que anteriormente se jactava do slogan "Traição à branquidade é lealdade à humanidade". Foi fundada em forma impressa em 1992 pelo acadêmico judeu Noel Ignatieff. Ambos, Ignatieff e o Race Traitor, tinham sido mencionados anteriormente no The Occidental Observer por Kevin MacDonald. Conforme MacDonald observou em 2008, Ignatieff somente disfarçou muito pouco o ódio irrestrito que sua disciplina incita contra os brancos e a cultura destes. Ignatieff et al. Tem desenvolvido uma história que é da seguinte forma: um bando de pessoas muito ruins se reuniram e criaram uma categoria chamada branca, para a qual eles pertencem, mas pessoas com pele diferente não pertencem. Então, eles fizeram leis que favoreceram pessoas na categoria branca, eles fizeram conluio com outros brancos para dominar o processo econômico, e eles inventaram teorias sem base científica na qual os brancos tinham suas raízes em diferenças biológicas reais. Todo o material escrito de Ignatieff que nós temos visto carrega a mesma estranha mensagem com o mesmo texto extremo. Ignatieff escreve de forma sombria e dramaticamente sobre a abolição da raça branca, genocídio dos brancos e etc. Quando pressionado, ele enfatiza que ele não quer dizer realmente em matar as pessoas que chamam a elas mesmas de branca. Ele somente quer destruir o conceito de branquidade. Então, ele está fora do contexto? Certo. Mas não muito. Ignatieff está realmente apenas jogando um jogo de isca e dissimulação. Enquanto plenamente sintonizado à sua própria identidade judaica, ele ostensivamente segue a linha do politicamente correto, que raças são somente construções sociais. Quando pressionado, ele alega ser pouco mais que um igualitário extremo contra todas as hierarquias sociais, mas especialmente aquela na qual ele imagina os brancos estarem no topo. Com a verdadeira natureza da cruzada anti-branco assim escondida, Ignatieff e seus protegidos têm sido capazes de aumentar em seus discípulos e incitar o ódio contra os brancos sem ser acusado de fazer isso. O ódio deles assume uma legitimidade superficial, porque os odiados brancos são apenas uma construção social. Então eles estão buscando matar uma construção, não um povo. A linha partidária, portanto, é que ela é em tudo o fazer os brancos pararem de pensarem que eles são brancos, para o próprio bem deles, naturalmente. Assim, enquanto os estudos sobre os negros, estudos sobre as mulheres, estudos sobre os mexicanos, estudos sobre os asiáticos direcionam todos a desenvolver e nutrir suas respectivas identidades e agendas sociais, os estudos sobre a branquidade direcionam a extinguir completamente qualquer sentido de identidade
e consciência dos interesses de grupo. Visto no contexto de competição étnica, de educação e de cultura como armas nesta batalha, é claro que não existe nada remotamente benigno em despojar os brancos de sua consciência étnica e de identidade. Conforme Kevin MacDonald comentou, ele diz o seguinte: note que se Ignatieff fosse sinceramente oposto à competição étnica, ele teria criticado todos os tipos de povos e indivíduos ao redor do mundo que pensam deles mesmos como pertencendo a uma categoria racial étnica. Afinal, o que resta quando não existe mais a categoria da branquidade? Existirão ainda povos com pele branca que podem traçar a ancestralidade genética deles à Europa, mas que têm perdido todo o sentido de pertencer a uma categoria racial. E existirá ainda povos que classificam-se eles mesmos como judeus, negros, asiáticos e várias subdivisões. Estes povos continuarão atuando na base desta identidade. Somente brancos serão deixados sem uma identidade e, portanto, sem armas na luta racial étnica. Quando somente brancos estão deixados sem uma identidade e, portanto, sem armas na luta, não é preciso muita imaginação para supor que o real genocídio dos brancos é o que está acontecendo de forma lenta e gradual. Enquanto Ignatieff e o Race Traitor são importantes e visíveis pedras angulares dos contemporâneos esforços para destruir a identidade branca, e com isso nossa viabilidade genética, neste artigo quero ainda contextualizar estes esforços, bem como explorar algumas das mais amplas implicações e ramificações dos indivíduos-chave e os trabalhos deles. Um dos textos seminais da turminha dos estudos da branquidade é o The Invention of the White Race, em 2 volumes, um de 1994 e outro de 1997, de Ted Allen. Allen, que nasceu em 1919 e faleceu em 2005, impactou com um profundo e estranho personagem que circulou em um ambiente pesadamente judeu ao longo de sua vida. Allen nasceu em uma família de classe média em Indianápolis. Em 1929, a família mudou-se para a Virgínia, onde ele posteriormente alegou ter sido proletarizado pela Grande Depressão de 1929. Ele tinha se juntado ao densamente judeu Partido Comunista nos anos da década de 1930 e depois, mudando-se para Nova York em 1948, ele deu aulas de economia na Jefferson School do partido, na Union Square, em Manhattan. No fim dos anos 50, o Partido Comunista caiu sob o escrutínio do governo e desembocou em luta interna, levando Allen a deixar o partido a fim de ajudar a estabelecer uma nova organização, a Provisional Comitê Organizador Provisório para a Reconstituição do Partido Comunista, o POC, sigla utilizada na época. Após estadias na Inglaterra e Irlanda, depois da morte da esposa, Allen retornou para o Brooklyn nos anos da década de 60.
baseando-se nas teorias de Webb de Bois em Black Reconstruction, a reconstrução negra, escrita em 1935, sobre a alegada perseguição racial nos Estados Unidos e pesadamente influenciado por amigos íntimos judeus como Noel Ignatin, mais tarde chamado de Ignatieff, Allen começou a trabalhar em um estudo histórico de 3 crises na história norte-americana, na qual ele percebeu haver confrontação geral entre as forças do capital e aquelas de baixo. A crise da Guerra Civil e Reconstrução, a revolta populista dos anos da década de 1890 e a Grande Depressão dos anos da década de 1930. Seu trabalho focou no papel da teoria e prática do que ele percebeu como supremacia branca em formar aqueles resultados. Juntos, Ignatieff e Allen forneceram a cópia para um influente panfleto dos anos 70, contendo ambos White Blind Spot, sob o nome de Ignatieff, e Can White Radicals Be Radicalized? Radicais brancos podem ser radicalizados. Artigo de Allen. Eu penso que isso fala claramente sobre o próprio sentido confuso de Allen de identidade racial que ele publicou, sua própria contribuição no panfleto sob o decididamente característico pseudônimo judeu J. H. Cagin. O pseudônimo judaico foi apropriado para um indivíduo que, através de sua vida, aparentemente esforçou-se pela judeidade. E tanto na aniquilação como no ódio à sua própria identidade branca e em sua perpétua associação com os judeus e os interesses destes. Quando ele finalmente publicou The Invention of White Race, no início dos anos 1990, Allen contribuiu significativamente à causa de Ignatieff, ao desafiar as definições fenotípicas de raça, desafiando argumentos de que racismo é uma característica inata da natureza humana, e em negar a ideia que a classe trabalhadora branca beneficia-se de um sentido de consciência e identidade racial. Allen morreu na pobreza, em Crown Heights, Brooklyn, onde ele viveu por mais de 40 anos. Seu último trabalho pode ser adicionado, era bastante adequado. Ele ensinou matemática na ultra-ortodoxa escola judaica Crown Heights. Outra figura importante no desenvolvimento dos estudos da natureza dos brancos foi Alexander Saxton, falecido em 2012. Saxton veio de uma família de classe média, mas acarinhou os sonhos de uma vida como um guerreiro de classe. Seu pai foi editor-chefe da Harper Brothers, companhia que publicou primeiro Edna St. Vincent. Sua mãe, professora de literatura numa escola privada para garotas. Também como Allen, ele posteriormente alegou ter sido radicalizado pela Grande Depressão. Saxton entrou em Harvard em 1936, abandonou o curso no seu primeiro ano para se tornar um operário em Chicago. Um trabalho de 6 dias por semana ao pagamento de 25 cents por hora levou o reitor de Harvard
a sugerir que seus pais dessem a ele ajuda psiquiátrica. O cara trocou Harvard por uma vida proletária. Saxton logo juntou-se ao Partido Comunista, finalmente conseguindo seu grau de bacharel na Universidade de Chicago. Sua filiação no Partido Comunista, bem como sua produção de um número de novelas duvidosas, começando no fim dos anos 40, levou a uma audiência perante a House Un-American Activities Committee, Comitê de Atividades Anti-Americanas, no meio dos anos 50. Depois de décadas escrevendo artigos sobre supremacia branca, um decrépito Saxton publicou Ascensão e Queda da República Branca, em 2003, onde ele argumenta que o racismo branco era central na política e cultura norte-americana. Mais tarde, tornou-se um texto-chave sobre os estudos da branquidade. Saxton atirou em si mesmo em seu lar em 2012. É curioso, né? Esse povo que tem essas ideias progressistas, se envolvem com a esquerda e alimentam utopias e teses um grau quase que religioso, todos eles pelo menos transparecem um certo desequilíbrio psicológico. No caso do Saxton, ficou bem claro que o reitor de Harvard não estava errado, né? Ele tinha um forte desequilíbrio psicológico a ponto de se suicidar em 2012. Uma figura mais jovem no desenvolvimento dos estudos da branquidade foi Ruth Frankenberg. Essa nasceu em 1958, faleceu em 2007. Nascida na Inglaterra, pai judeu, mãe inglesa, ambos ardentes esquerdistas. Depois que seus pais se divorciaram, Frankenberg foi criada principalmente pelo pai dela antes de mudar-se para a Califórnia nos anos 70, com 21 anos. Através dos anos da década de 70, ela própria tinha devotado-se como uma feminista socialista, mas nunca como uma judia, para se opor ao National Front, um movimento anti-imigração que estava ganhando força na Inglaterra desde o meio dos anos 60. Depois de chegar na Califórnia, declarando-se ela mesma uma lésbica, Frankenberg começou a trabalhar intimamente com Erika Hick, Shirover Marcuse e Terry Berman em A Promessa e um Modo de Vida, Ativismo Antirracista. O autor Beck Thompson escreve que de Rick Marcuse e Terry Berman, ambos consultores e professores antirracistas, Ruth aprendeu que o trabalho antirracista para os povos brancos requer fazer o trabalho a partir de um lugar de amor próprio. Existe um número de problemas com a ingênua afirmação de Thompson. Primeiramente, ambos, Marcuse e Berman, não são brancas, mas eram, ao invés, judias fortemente identificadas. De fato, Marcuse era a viúva de Herbert Marcuse, da notória escola de Frankfurt. Segundo, como o trabalho contra os brancos feito de modo pioneiro pelo marido dela, o trabalho de Rick pode bem ter sido motivado pelo amor próprio para a extensão do que ela amava. Identificava-se seu judaísmo, mas não havia amor pelos brancos. Marcuse estava suficientemente em sintonia com sua própria identidade judaica
para trabalhar em um kibbutz de 1950 a 1961, onde ela aprendeu hebraico. Ela trabalhou com Marcuse na Universidade da Califórnia na década de 70 e após a segunda esposa de Herbert, Ing Neumann, morrer em 1972. Rick e Herbert se casaram em 76. Depois que Herbert Marcuse morreu, ela continuou produzindo um grande número de escritos, os quais simultaneamente atuavam contra a identidade branca, enquanto impulsionavam os interesses judaicos. Estes escritos passariam a formar o leito de sementes para o desenvolvimento dos estudos sobre a branquidade, como, por exemplo, em seu artigo Pressupostos de Trabalho para Ativistas Brancos para Eliminar o Racismo, Diretrizes para Recrutar Outros Brancos como Aliados. A Marcuse escreveu que os ativistas deveriam, abre aspas, assumir que todos os brancos tenham sofrido alguma variedade de sistemático condicionamento ou treinamento para assumir o papel opressor em relação aos povos de cor. Algumas vezes este treinamento tem sido participar em atos de violência ou juntar-se em insultos ou piadas. Algumas vezes este treinamento tem sido manter silêncio em face da injustiça. Algumas vezes este treinamento tem sido para ser extra agradável frente às pessoas de cor. Fecha aspas. Enquanto todos os brancos devem parecer como opressores treinados, os judeus eram sempre representados por Marcuse como a vítima em quintessência. Os judeus eram para ter todos os direitos em identificarem-se como judeus, que os opressores brancos eram para serem negados como brancos. Em Working Perspective on Jewish Liberation, Marcuse escreveu: a opressão judaica é real, ela afeta a vida de todo judeu. Como um povo e como indivíduos, os judeus têm sido os alvos de maus tratos sistemáticos e as atitudes antijudaicas. Todo judeu tem e é intitulado a ter um único, autodefinido relacionamento para com as tradições, cultura, práticas religiosas, história e para com o Estado de Israel. Antes de morrer em 88, Marcuse devotou muito de tempo dela a propulsionar a ideologia dela através de suas oficinas de desaprender o racismo e doutrinando jovens brancos em apoiar o multiculturalismo através de seu grupo New Bridges, baseado em Oakland. Ela também investiu muito tempo em pupilas dos estudos sobre a branquidade, como Ruth Frankenberg, antes de morrer de câncer na idade de 50 anos em 1988. O filósofo e sociólogo Herbert Marcuse fala na Universidade de Saint-Denis o seguinte: tomando a deixa de Ignatieff, Marcuse, Berman e os White Communists, Frankenberg publicou White Woman, Race Matters, The Social Construction of Witness, Mulheres Brancas, Questões Raciais, a Construção Social da Brancura, em 1993. Frankenberg baseou o estudo dela no dogma da disciplina, o qual orbita ao redor da crença de que raça é nada mais que uma construção histórica e política e um fluido social. Ela argumenta que, enquanto os brancos podem negar que sejam racistas,
eles não podem negar que são brancos. Frankenberg prosseguiu a argumentar de que os brancos são implicitamente racistas em virtude da posição dominante deles na sociedade e afirmou que nós deveríamos refletir criticamente sobre esta posição de dominância que o povo branco ocupa em nossa sociedade. Estudos sobre a branquidade para Frankenberg, como para os predecessores dela, nada mais eram que um exercício em convencer brancos que eles são opressores, querendo eles ou não, e se eles tinham realmente participado pessoalmente em alguma opressão ou não. Foi esta coleção de doentes e ativistas que produziram e disseminaram o meme cultural do privilégio branco. Frankenberg, como Allen, Saxton e Marcuse, encontrou um fim menos que agradável quando ela morreu de câncer em 2007, com 49 anos. Mas até aquele momento o movimento intelectual tinha sido gerado de modo a sobreviver sem seus arquitetos-chefes. Os estudos sobre a branquidade começou a crescer ao redor de 2002, quando muitos acadêmicos de esquerda que se auto-odiavam e judeus previamente envolvidos em atacar vicariamente os brancos via histórias difamatórias e escandalosas de escravidão, começaram a notar novas oportunidades e fluíram para um novo campo. Um foi o especialista judeu em escravidão Peter Cushing, que escreveu em 2002 um artigo no Journal of American History, que subitamente os estudos da branquidade estão em todo lugar. A rápida proliferação de um gênero que parece ter surgido de nenhum lugar é pouco surpreendente. Uma pesquisa recente sobre palavra-chave feita no catálogo da biblioteca de uma universidade resultou em 51 livros contendo a palavra witness ou branquidade. Quase todos publicados na década passada, e a maioria publicado nos últimos 5 anos. Naturalmente, o novo gênero não tinha saído do nada, como Cushing sugeriu. Ambos, o próprio gênero e vários de seus maiores arquitetos e autores, tinham verificáveis ligações para tanto com o socialismo e a Escola de Frankfurt, Marcuse sendo a própria personificação de tal linhagem. E como a Escola de Frankfurt, a ideologia do grupo é construída mais ou menos explicitamente sobre a ideia que uma ordem social humana pode ser somente alcançada através da total aniquilação da natureza dos brancos. A Escola de Frankfurt, termo informal usado para referir-se tanto aos seus pensadores quanto àqueles influenciados por eles, é a principal escola de pensamento e investigação social de caráter marxista e internacional de intrigas de subversão no Ocidente, e fundadores do politicamente correto, entre outras coisas. Fundada na Universidade de Frankfurt pelos marxistas judeus Lukács e Weill em 24, inspirando-se para desenvolver a chamada teoria crítica da sociedade ocidental. A perseguição aberta dos estudos da branquidade deve ser percebida como nada menos que um ato de extrema e ainda violenta agressão contra a raça branca. Estou lembrando de uma particularmente pertinente sessão
da obra A Iluminação e o Sol, de Savitri Devi. Ela escreveu que a visão de mundo materialista de violência permitiu que tremendos atos de agressão deslizassem sem contestação. Programas educacionais da ADL, a obliteração de nossas fronteiras nacionais, o assassinato de nossa identidade racial e o lento genocídio de nosso povo, sendo realizado sem balas, bombas ou lâminas. Mas isto é e será tremendamente violento em suas implicações. Os estudos sobre a branquidade não são parte de uma disciplina acadêmica em qualquer sentido deste termo. Este gênero é um ato de agressão interétnica. Hoje, uma rápida busca na Amazon, por exemplo, revela mais de 600 resultados para livros com branquidade em seu título. Judeus estão fortemente representados em ambos os termos numéricos e no sentido que as contribuições deles parecem ainda mais venenosas que a média. Tomemos por exemplo, o investimento possessivo na branquidade, como as pessoas brancas lucram com a política de identidade, de autoria de George Lipitz, no qual o autor oferece um olhar não hesitante sobre a supremacia branca. Embora os judeus continuem a ser proeminentes, continua a ser uma dolorosa realidade que jovens acadêmicos brancos continuem a reunirem-se em um movimento voltado à destruição de seu próprio povo. O fator maior que facilita este comportamento etnicamente suicida é a dominação judaica contínua da academia e a constante mutação do que pode ser denominado vagamente como ideologias da escola de Frankfurt em movimentos intelectuais superficialmente novos. Não existe realmente nada de novo nisto tudo sobre estudos da branquidade. Ele é simplesmente o último disfarce da crítica radical da cultura branca. Toda a lógica talmudista sobre raça como um construto à parte, a ativa promoção do genocídio branco. A hipocrisia dos arquitetos judeus do estudo sobre branquidade é autoevidente. Deixa claro a total falta de identificação deles com os brancos e a muito forte identificação deles com grupos de interesse e cultura judaica. É trágico, criminoso, de fato, que esta corrupta cabala de ativistas étnicos e disfuncionais socialistas que querem ser judeus tenha sequestrado posições na faculdade, tenha obtido acesso à elite das editoras e, com isso, significante poder e influência sobre a cultura. O retrato mais puro da cultura da desconstrução no mundo ocidental é o que se tem se tornado o homem e a mulher. Até mesmo em Israel ocorre nos dias de hoje a maior parada gay mundial, que em tamanho só se equipara à de São Paulo. O segundo fator em jogo no sucesso dos estudos sobre a branquidade é o problema atual da patologia branca. Um lado da patologia branca é o altruísmo frente a outras raças. O lado ainda mais insidioso é a tendência frente ao auto-ódio. Este auto-ódio pode ser relativamente dormente na medida que ele é frequentemente subconsciente, mas irá ao pico
quando a mídia ou outra influência cultural descobrir uma questão adequada e construir uma falsa narrativa ao redor dela. Quando a falsa narrativa chega à popularidade máxima, repleta de gatilhos morais e emotivos, o auto-ódio se traduz em ativismo, o qual então assume uma vida e momento ele próprio. A cruzada moral rapidamente torna-se moda, espalhando em facilitadores de tendências como a mídia social, ganhando mais e mais seguidores cegos. Os verdadeiros fatos atrás da questão original estão neste ponto enterrados sob camadas de debates socialmente construídos, habilidade publicitária e protestos sobre vítimas náufragas em sacos pretos na praia, como a dos imigrantes que naufragam na tentativa de chegar à Europa. Contra-argumentos são nesta fase designados como subversivo e como uma extensão do passado do diabólico povo racista da Europa. Mesmo indiferença e qualquer menção dos custos da imigração são tratados com desprezo. Aqueles indivíduos que estão alertas para o estratagema e se organizam atrás de um contra-argumento, tal como o PEGIDA ou os partidos políticos nacionalistas, são designados como diabos populares encarnados. Confrontado com estes povos diabos, o moralismo branco, ou seja, o politicamente correto, atinge o seu zênite. Os esquerdistas brancos, atualmente conspirando com seus gurus acadêmicos judeus para a queda da branquidade, são perigosos e fanáticos iludidos moralmente e, desta maneira, traidores da raça da mais alta ordem. Eles acreditam plenamente que traição à branquidade é lealdade à humanidade. Eles voluntariamente optaram em renunciar à luta pela vida. A primeira geração de pensadores da escola de Frankfurt, nós temos aí o Theodor Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Fromm, o Kirchheimer, Pollock e o Leventhal. Esses pensadores compuseram as primeiras bases do pensamento frankfurtiano e da teoria crítica, além de receberem importantes contribuições de teóricos associados ao Instituto de Pesquisa Social, como o Ernest Bloch e o Walter Benjamin. Na segunda geração, a segunda geração da escola de Frankfurt foi formada pelos filósofos e sociólogos Axel Honneth, Velmer, Habermas, Neget, Neumann e Alfred Schmidt. No cerne da escola de Frankfurt está a ideia de que o pensamento pode ser controlado por meio da imposição da doutrina do politicamente correto. A base desta ideia é o polilogismo marxista, o qual dizia que diferentes grupos de pessoas possuem diferentes modos de pensamento e seguem diferentes tipos de lógica. Os marxistas tinham um álibi para não debater com pessoas das quais discordavam. Eles simplesmente rotulavam seus oponentes como burgueses ou apologistas da classe exploradora, cujos argumentos utilizavam uma lógica que não era aplicável à classe proletária. Essa linha de raciocínio, em última instância, implica a negação de que a lógica sequer exista.
a verdade passa a ser simplesmente aquilo que os marxistas decretaram ser. A escola de Frankfurt segue esta mesma lógica. Por isso, ela e seus seguidores estão hoje entre os maiores inimigos da liberdade e da mente humana livre e consciente. E o pior de tudo é que todos esses filósofos e toda a teoria da escola de Frankfurt é ensinada nas universidades como a oitava maravilha do mundo. Nós temos como ícones no ensino do direito o Habermas, um filósofo frankfurtiano, marxista, né, que tenta, de alguma forma, negar o direito em troca da utopia e das teses marxistas. Por fim, vamos falar aqui um pouco do Antônio Gramsci, que anda de mãos dadas com a escola de Frankfurt. São contemporâneos. O Gramsci, que foi um militante comunista italiano, ele criou também uma teoria aonde ele dizia que a revolução não deveria ser feita através das armas, mas sim dentro das salas de aula. Primeiro teórico marxista a compreender que a revolução na Europa Ocidental teria que se desviar muito do rumo seguido pelos russos. Nesse sentido, ofereceu um novo que fazer ao Ocidente desenvolvido. Aquilo que ele chamou de sociedade civil, rede de instituições educativas, religiosas e culturais que disseminam modos de pensar. Era na Rússia, incapaz de fornecer uma doutrinação moral e intelectual de caráter unitário, uma vez que o Estado czarista fundamentava-se na ignorância, na apatia e na repressão, e não no consentimento voluntário dos súditos. Conjunto difuso da sociedade civil que propaga a ideologia da classe dominante não existia na Rússia. Segundo Gramsci, o objetivo da batalha pela mudança é conquistar, um após outro, todos os instrumentos de difusão ideológica, ou seja, escolas, universidades, editoras, meios de comunicação e sindicatos, uma vez que os principais confrontos ocorrem na esfera cultural e não nas fábricas, nas ruas ou nos quartéis. Muito bem. Desde 1994, o Brasil, a academia, as universidades e os meios de comunicação estão contaminados de Antônio Gramsci às tampas, desde 1994 no Brasil. Dessa forma, Gramsci abandonou a generalizada tese marxista de uma crise catastrófica que permitiria, como um relâmpago, uma bem-sucedida intervenção de uma vanguarda revolucionária organizada, ou seja, uma intervenção do partido. Para ele, nem a mais severa recessão do capitalismo levaria à revolução, como não a induziria nenhuma crise econômica, a menos que antes tenha havido uma preparação ideológica.
Segundo a linguagem colorida do Antônio Gramsci, o proletariado precisa transformar-se em uma força cultural e política dirigente dentro de um sistema de alianças antes de atrever-se a atacar o poder do Estado. E o partido deve adaptar sua tática a esses preceitos sem receio de parecer que não é revolucionário. O Vladimir Lenin, por exemplo, sustentava que a revolução deveria começar pela tomada do Estado para, a partir daí, transformar a sociedade. O Gramsci inverteu. A revolução deveria começar pela transformação da sociedade, privando a classe dominante da direção da sociedade civil. E só então atacar o poder do Estado. Sem essa prévia revolução do espírito da sociedade, toda e qualquer vitória socialista seria efêmera. Para tanto, Gramsci definiu a sociedade como um complexo sistema de relações ideais e culturais, onde a batalha deveria ser travada no plano das ideias religiosas, filosóficas, científicas, artísticas, e por essa razão a caminhada ao socialismo proposta por Gramsci não passava pelos proletários de Marx e Lenin, e nem pelos camponeses da China de Mao Tse-tung, e sim pelos intelectuais, pela classe média, pelos estudantes, pela cultura, pelo ensino e pelo efeito multiplicador dos meios de comunicação, buscando através de métodos persuasivos, sugestivos e compulsivos mudar a mentalidade, desvinculando-a do sistema de valores tradicionais para implantar os valores ateus e materialistas. O socialismo de Gramsci é a versão ocidental do socialismo soviético. E ao proclamar o diálogo e aceitar o debate próprios dos sistemas verdadeiramente democráticos, trabalha sobre todas as formas de expressão cultural, atuando sob a cobertura do pluralismo, com a contribuição de todos aqueles que, por compartilhar a ideologia marxista, por esnobismo, por conveniência ou por negligência, se somam voluntária ou involuntariamente a essa nova expressão do frentismo, chamando fascistas ou retrógrados aqueles que se opõem a esta forma de pensar e atuar. Nessa confusão de ideias, chega-se a substituir a contradição hegeliana de burguês e proletário, tese e antítese, pela de fascista e antifascista. O inimigo não é patrão, e sim o fascista. Assim surge o mito do fascismo, que nada tem a ver com o fascismo histórico, sem dúvida questionável. Quem quer que defenda os valores tradicionais da cultura ocidental é taxado de fascista e considerado genericamente como um mal. O grande erro dos socialistas, segundo Gramsci, foi o de crer que o Estado se reduz a um simples aparato político. Na verdade, o Estado atua não apenas com a ajuda do seu aparato político, como também por meio de uma ideologia que descansa em valores admitidos que a maioria dos membros da sociedade tem como supostos.
A referida ideologia engloba a cultura, as ideias, as tradições e até o sentido comum. Em todos esses campos atua um poder no qual também se apoia o Estado, o poder cultural. A necessidade de uma reforma intelectual e moral para lograr uma mudança de mentalidade nas sociedades ocidentais, que foram constituídas por convicções, critérios, normas, crenças, pautas, segundo a concepção cristã da vida, é de suma importância para o triunfo da Revolução Mundial. Porém, nesse propósito de formação de uma nova consciência, o Antônio Gramsci encontra um obstáculo: a religião. De acordo com os estudos de Gramsci, a Igreja Católica ou o cristianismo é encarada como inimiga irreconciliável. Utiliza elementos fundamentais e comuns na sociedade, chegando a toda a população, tanto urbana como rural. O cristianismo, segundo Gramsci, é uma doutrina geral simplificada a fim de ser entendida por todos. Analisando esse fato, Gramsci chegou à conclusão de que uma das chaves da sobrevivência do cristianismo ao longo dos séculos foi o fato de que em seu seio conviveram harmonicamente humildes e elites, sentenciando que a Igreja Romana sempre foi a mais tenaz em impedir que oficialmente se formem duas religiões, a dos intelectuais e a das almas simples. Concluiu que é a Igreja que inspira a formação desse sentido comum cristão e, por conseguinte, era preciso erradicá-lo mediante uma ação não violenta, já que essa via seria repelida pelas sociedades ocidentais, onde influi e gravita o consenso e a vontade das maiorias. Gramsci afirma que os elementos principais do sentido comum, do senso comum, são ministrados pelas religiões e, por isso, a relação entre o senso comum e a religião é muito mais íntima do que a relação entre o senso comum e os sistemas filosóficos dos intelectuais. Então, prossegue Gramsci, todo movimento cultural que tenda a substituir o senso comum e as velhas concepções do mundo deve repetir incansavelmente os próprios argumentos, variando as suas formas. Dessa forma, as novas concepções se difundem utilizando sofismas, dando novas interpretações a fatos históricos e chegando a parafrasear o Evangelho em alguns casos, mostrando distintos ensinamentos de determinadas passagens bíblicas, tal como a expulsão dos mercadores do templo de Deus, utilizando-os como argumentos para justificar a violência e fortalecer a imagem do Cristo guerrilheiro criada pelos cristãos revolucionários. Essas concepções, porém, não deverão ser apresentadas em formas puras, uma vez que o povo não as aceita, na medida que provoquem uma mudança traumática. Por isso, o Gramsci não afirma que não se deve enfrentar frontalmente o cristianismo, e sim criar os enfrentamentos em seu seio, dentro da doutrina. Enfrentamentos que não sejam apresentados como provocados por causas exógenas, e sim endógenas, ou seja, dominar o cristianismo de dentro para fora e não numa luta em rota de colisão. Acrescente-se
que o marxismo de Gramsci se apresenta como uma interpretação filosófica distinta do marxismo conhecido. Não há filosofia e praxis. Existe uma igualdade entre pensamento e ação, ao ponto em que tudo é considerado ação. Em consequência, a filosofia da praxis deve ser elaborada partindo de uma equivalência entre filosofia e política e deverá ser construída como ciência da história, posto que filosofia e história são indissociáveis. Diz Gramsci que a filosofia da praxis supera as precedentes, por isso é original, especialmente porque abre uma via completamente nova, ou seja, renova totalmente o modo de conceber a filosofia em si mesma. O neogramscismo, chamado neogramscismo, aplica uma abordagem de teoria crítica para o estudo das relações internacionais e da economia política internacional, que explora a interface de ideias, instituições e capacidades materiais à medida que moldam os contornos específicos da formação do Estado. A teoria é fortemente influenciada pelos escritos do Antônio Gramsci. O neogramscismo analisa como a constelação particular das forças sociais, o Estado e a configuração ideacional dominante definem e sustentam as ordens mundiais. Nesse sentido, a abordagem neogramscista quebra o impasse de décadas entre as escolas de pensamento realistas e as de teorias liberais, ao historicizar os fundamentos muito teóricos dos dois fluxos como parte de uma determinada ordem mundial e encontrar a relação interligada entre agência e estrutura. Além disso, Karl Polanyi, Karl Marx, Max Weber, Maquiavel, Horkheimer, Adorno e Michel Foucault são citados como as principais fontes dentro da teoria crítica das relações internacionais.